Então tá, gente. Então, nós vamos começar nessa aula de projetos digitais a falar sobre transistores CMOS, tá? Então, a ideia é nós falarmos primeiro desse componente e depois nós falarmos sobre portas lógicas feitas de transistores, tá? Mas a gente vai chegar muito próximo das portas lógicas dessa aula. Então, vai ser sucesso. Então tá. Então, assim, a ideia básica para essa aula, né, a gente começar a desmistificar como que são feitas portas lógicas em um nível mais baixo, né? Então, até agora, a gente considerava que um belo dia, né, surgiu do espaço uma porta lógica, caiu no nosso colo e desde então a gente começou a usar ela. Mas, de verdade, né, de onde elas vêm, como que elas são fabricadas, tá? Então, né, surgiu lá uma nuvem, começou a chover porta lógica, né? Deus fez a porta lógica, como que foi isso? Tá. E a gente pode começar pensando nas portas lógicas como chaves, né? Se eu pudesse usar interruptores, tá? E isso daqui vai nos aproximar de onde a gente está querendo chegar, tá? Então, assim, a gente pode pensar que, né, vamos pensar aqui dois tipos de interruptores, né? Então, a ilustração aqui, o interruptor está aberto e o interruptor fecha se a gente aplicar um sinal igual a 1, tá? Então, se estiver aplicando o sinal 0, o interruptor está aberto, se aplica o sinal 1, ele se fecha, tá? Então, com esse simples interruptor, né, a gente poderia pensar, né, que é um interruptor igual da nossa casa, onde a gente usa a energia, né, ou seja, o nível 1, né, seria onde a gente tem uma voltagem alta, ou seja, seria a energia do nosso dedo apertando o interruptor, tá? E 0 quando a gente tira o dedo, o interruptor se abre, tá? E a gente poderia pensar basicamente assim, olha, se eu tenho um sinal X e um sinal Y, né, duas pontas desse fio aqui, então o sinal que está aqui na ponta X só vai fluir para a ponta Y caso tenha energia em P e energia em Q, né? Então, basicamente, a gente teria alguma coisa parecida com uma porta E, né? Eu preciso que tenha energia em P e energia em Q para que a energia flua de um lado para o outro, tá? E a gente poderia pensar uma ligação em paralelo, né, desses interruptores, onde a energia vai fluir de X para Y caso a chave P ou a chave Q estejam com um sinal alto, e aí ela esteja fechada, né? Ou seja, daria a conexão aqui, o sinal poderia fluir, tá? Então, nota que, se a gente conseguir implementar de alguma maneira essas chaves, né, utilizando algum semicondutor, alguma propriedade física, né, química dos materiais, a gente pode pensar mais para frente em implementar essas portas lógicas, tá? Agora, fica um pouco inviável eu ter que ficar apertando interruptores para fazer as operações lógicas, tá? Então, imagina que P e Q vão ser sinais, né, de entrada, e a gente poderia dizer que X aqui seria um VDD, ou seja, voltagem. Então, eu vou ter a saída da minha porta lógica, a saída Y, caso P ou o Q estiverem, né, enviando um sinal. Então, tá. Então, a gente precisa buscar uma forma de fazer essa chave aqui, tá? Bom, uma forma de fazer essa chave, ou a forma atual de se fazer essa chave, tá? É através de transistores. Tá? Então, assim, esses transistores, o que eles são? Né? Eles são dispositivos semicondutores. Tá? Eles são feitos de materiais semicondutores. Então, não são materiais que são bons condutores e também não são materiais isolantes. Tá? A ideia toda desses dispositivos semicondutores, eles são muito utilizados para amplificar um sinal ou trocar sinais eletrônicos, tá? Então, como que funciona um semicondutor? Um semicondutor, dependendo da circunstância daquele circuito, ele se comporta como um isolante ou um condutor, tá? Então,
por exemplo, se eu aplico uma voltagem, ele se torna isolante. Se eu tiro aquela voltagem, ele se torna um condutor, por exemplo, ou vice-versa, tá? Então era exatamente isso que a gente precisava para fazer uma chave, né, implementar essa chave liga e desliga. A gente precisa utilizar um semicondutor, tá? E o que vai ser legal é que essas chaves vão ser controladas por circuitos digitais, melhor, vão ser controlados por sinais digitais, tá? E aí existem alguns tipos de transistores, tá? Os mais utilizados são do tipo TTL ou CMOS, tá? Quando a gente fala de circuitos digitais, os mais utilizados são os CMOS, tá? Os TTL são utilizados também para circuitos analógicos, tá? Circuitos digitais, CMOS são os grandes sucessos, tá? É o hit de sucesso. Legal. Então, o que significa CMOS? Né? Ele significa assim, é um semicondutor, tá? Tá em inglês aqui. Então, é um semicondutor complementar de metal e óxido, tá? O complementary, né? Ele vem do fato que essa tecnologia vai usar, né? Quando eu vou utilizar um circuito CMOS, ele vai utilizar 2 transistores MOSFET que são complementares um ao outro, tá? Ele vai utilizar um MOSFET de canal N e um MOSFET de canal P. Não se preocupa com isso agora, não, tá? Porque no final da aula eu tenho certeza que esse conceito vai ficar mais claro, tá? Então, assim, qual que é a ideia? É que um transistor vai fazer o complemento do outro. O que é o complemento? Lembra lá da lógica booleana, né? A operação de complemento. Né? Então, se um é 0, o outro vai ser o 1. Se um ativa quando tem energia, o outro ativa quando não tem energia. Esse tipo de coisa. Tá? E MOSFET significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. É um transistor, tá? De efeito de campo. Isso daqui que é o grande truque desses transistores. Tá? Ele usa um efeito de campo magnético. Tá? E ele é um semicondutor de metal e óxido. Tá? Então, ele parece aquela sigla, né? GNU. GNU is not Unix. Ah, mas o que significa GNU? GNU significa GNU is not Unix. Né? Tem uma recursão, né? E é mais ou menos por aí, tá? O CMOS e o MOSFET. Muito bem. Então, para a gente entender como que são feitos esses transistores, né? MOSFET, nós vamos ter que passear um pouquinho pelo reino da química, tá? E eu não sou químico, então eu vou fazer esse passeio bem breve, tá? Provavelmente vocês têm mais conhecimento de química do que eu, então não faria muito sentido eu tentar dar uma aula de química, tá? Mas eu vou dar algumas pinceladas aqui. Então, primeiro, né? Eu vou abrir um livro de química e eu fui ver o que é um átomo, né? E um átomo, ele tem um núcleo que ele é formado por prótons e nêutrons, e ele tem essa eletrosfera que é formada por elétrons, tá? Basicamente, elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, tá bom? Legal. O que pode acontecer? Pode acontecer que esse átomo, né? Ele pode perder ou ganhar elétrons, tá? Então, esses caras aqui da eletrosfera, eles podem se conectar, né, a um outro átomo, tá? Maravilha. E aí, ele vai se transformar num íon positivo ou negativo, tá? Então, a ideia toda é o seguinte, esse átomo, ele pode ganhar elétrons, e aí ele vai se tornar negativo. Se ele perder elétrons, ele vai se tornar positivo, tá? Então, basicamente assim, a partir da base, se eu perco alguém, eu fico positivo, porque eu estou perdendo alguém, eu não perdi nenhum positivo. Se eu estou ganhando negativos, eu digo que eu estou negativo. Tá? Maravilha. Então, isso daqui é o que a gente precisa saber basicamente de química. Tá? Não, a gente vai precisar de mais algumas coisas. Tá? Então,
lembrando, né, tem as camadas, as órbitas eletrônicas dos átomos, né, e basicamente são 7 camadas, e ele tem os níveis, tá? E basicamente tem um número máximo de elétrons que pode ter em cada camada aqui do átomo, né? E todo átomo, o sonho de todo átomo, né, igual, sei lá, o sonho de todo mundo é ser famoso no Instagram, não sei, né, no YouTube, ficar rico e tal. O sonho aqui do átomo é ele ter 8 elétrons na camada eletrônica mais externa, tá? Ou 2, quando ele só tem a camada K, né? Então, aí surge o tal da camada de valência, esse nome, né? Que é o nome da última camada eletrônica que um átomo tem, tá? Então, a ideia é que todo mundo quer ficar com 8 elétrons, tá? Por que que ele quer ficar com 8 elétrons? Porque ele fica estável, porque ele fica mais confortável ali. Maravilha. Então, o que que acontece é, se eu coloco átomos próximos, eles podem trocar elétrons entre si. E eles podem, com isso, fazer uma união, tá? Ou ele pode, talvez, usar elétrons em parceria, tá? Então, qual que é a ideia? Eles vão tentar ficar com 8 elétrons na camada de valência, na última camada, tá? E aí ele vai atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, tem toda uma teoria por trás, tá? Mas, basicamente, ele tem né, os tipos de ligação iônica, covalente, né? Ou a ligação metálica, tá? Então, isso daqui é o que a gente precisa saber de química até agora, tá? Então, beleza. Então, quando o pessoal foi começar a pensar no transistor, eles começaram a falar assim, olha, eu vou ter que pensar num material para o corpo do meu transistor, tá? Um material de forma que daqui a pouco eu vou querer aplicar uma tensão e esse material tem que agir de uma forma diferente. Quando eu tiro a tensão, ele tem que agir de uma outra forma, tá? Por exemplo, ele tem que ser isolante, sem tensão, e se tornar condutor com tensão, tá? Ou vice-versa. Então, eles começaram a pensar em materiais que conseguem conduzir energia, mas não com o mesmo desempenho de um metal, tá? E eles chegaram lá no silício, tá? Não me pergunte muito detalhe, né? Porque o silício poderia ser outro, né? Realmente eu sou analfabeto nessa parte, tá? Mas eles chegaram na ideia do silício, tá? Que é um semicondutor, tá? Claro, eles estariam aqui somente entre os amarelinhos aqui, que são os semicondutores, né? O legal do silício é que ele é um material abundante, né, na Terra. Então, basicamente, areia, né? Sem impurezas. Tá? E o silício, ele basicamente, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, o silício, ele tem uma propriedade muito interessante, porque para ele atingir uma estabilidade, pensa nesse cara aqui do meio, ele tem 4 elétrons, ele gostaria de ter 8, é o sonho dele. Então, ele se conecta com o cara aqui do lado, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, e voa lá, ele tem 8, né? Ele compartilha elétrons com esses camaradas, com esses átomos do lado, e ele acaba atingindo a estabilidade. Outro ponto interessante é que, com isso, ele é um material super duro, tá? É um material muito, muito duro. Então, para você cortar o silício, você vai ter que fazer aí algumas peripécias, tá? Então, não é o tipo de coisa que você vai lá, pega a faca em casa e eu vou cortar esse pedaço de silício. Não vai rolar assim, tá? Bom, ele tem a tendência de ser isolante, tá? Porque ele tem essa estabilidade e ele não tem nem elétrons soltos, nem buracos, falta de elétrons, né? Ele fica estável, maravilha. Tá. Então, aí a gente precisa de um segundo material, tá? Esse segundo material, ele é o conhecido como dopante. Nós vamos dopar o silício com algum desses outros materiais, para aumentar a performance do silício, tá? Então, basicamente, a gente quer ter formar uma estrutura nova que vai ter ou elétron solto ou vai ter uma falta de elétron,
a gente vai ter uma daquelas 4 conexões faltando. Tá? Então, é dito que esse dopante vai deixar o material rico em elétrons ou rico em buracos, né, que são a falta dos elétrons. Então, em vez de ter 8 ali, juntando as uniões, ele vai ter 7. Tá? E aí ele ele pode flutuar esse buraco. Né? Esse buraco ele pode ir para um lado para o outro. E com isso ele pode começar a conduzir energia. Tá? Conduzir melhor. Tá? Maravilha. Então, esses elétrons ou buracos, eles podem se mover pela estrutura, tá? A estrutura ali que foi dopada. Maravilha. Então, o que se pensa? Bom, a gente pode pensar que num material que tem 3 elétrons na camada de valência, no outro que tem 5 elétrons na camada de valência. Se eu dopar com esse material que tem 5, ele vai ficar sobrando um elétron. Se eu dopar com esse outro que tem 3, ele vai ficar faltando um elétron, vai ter um buraco, tá? Então, professor, poderia ser com arsênio? Eu imagino que sim, né? Que também tem 5 aqui na camada de valência, tá? Poderia ser o antimônio? Provavelmente sim, né? Muito bem. Então, o fósforo é um dos materiais aí, né, hits de sucesso, assim como o silício, né? E ele possui, então, 5 elétrons na camada de valência. O que acontece? Tem um elétron livre aqui, tá? Maravilha. E a estrutura tem uma estabilidade, mas tem um elétron sobrando. Quando é com boro, né, que se faz a dopagem do silício, ou seja, se está colocando alguns átomos de boro, você vai ter um buraco livre, uma falta aqui de uma, né, dessa quarta conexão aqui, tá? Então, tem um buraco sobrando, tá? Se tem um buraco sobrando, quer dizer que o material é positivo. Se tem um elétron sobrando, quer dizer que o material é negativo, tá bom? A dopagem foi negativa ou uma dopagem positiva, tá? Maravilha. Então, vamos começar a fazer esses belíssimos transistores, CMOS, tá? Então, primeira coisa, a gente vai pegar uma fatia, né, desse material e a gente vai chamar ela de corpo desse material, tá? E esse corpo, ele é um semicondutor, que é o silício, só que ele é dopado com boro ou com fósforo, tá? A dopagem, ela é feita lá no forno, a 1000 graus, né? E você pode ou jogar gás desses materiais, ou pode ser pingando uma gota desse material, tá? Né? Maravilha. Então, você faz essa dopagem com P ou com N. A gente, ora vai fazer com P, ora vai fazer com N, tá bom? Tudo bem. Seja lá o que a gente escolher, se a gente fizer com a dopagem de P aqui, né, no corpo, a gente vai ter um substrato, tá? Ou seja, vai ter uma camada um pouquinho superior, tá? Quão superior? Alguns átomos para cima, tá? Que vai ser do material oposto. Então, se foi P, aqui vai ser o material N. Se foi N, vai ser o material P, tá bom? Então, basicamente, a gente está construindo essa estrutura aqui, tá? Com materiais complementares, tá? Legal. Depois, a gente coloca um isolante, tá? Um óxido de silício, né? É mais fácil trabalhar com óxido de silício, provavelmente, do que colocar um pedacinho de plástico para isolar, ou uma borracha, tá bom? Mas um isolante. E depois, um metal, tá? Por exemplo, alumínio. Alumínio é um grande sucesso, né? Barato, leve, fácil de fazer, tá bom? Maravilha. Então, vamos ver como que funciona esse MOSFET. Tá? Então, vamos pensar no caso aqui, onde o corpo é de material positivo e aqui nós temos material negativo. Tá? Então, nós temos o que é chamado de corpo, tá? Nós temos o source e nós temos o dreno. E nós temos o gate. O gate é a porta, né? Então, origem, o dreno, o corpo e a porta. Tá bom? Maravilha. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. É o seguinte, se esse source e o dreno, né, se ele for feito com material N, então a gente vai chamar esse transistor de NMOS.
Se ele foi feito, né, então seria um NPN, tá? Agora, se for um PNP, a gente vai chamar de PMOS, tá bom? Muito bem, e nós vamos ter aqui o source, o dreno, o gate e o body, né, o corpo, nós vamos conectar fios nesses camaradas, tá bom? Maravilha. Então, basicamente, são condutores simples, nós temos o isolante, e aqui nós temos o metalzinho aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. Tá. O source e o corpo, eles costumam estar conectados, tá? Entre si. Então, basicamente, o que a gente precisa de verdade é 3 fios somente. O source, o gate e o dreno, tá? E a gente vai ver mais para frente que a gente só se refere a esses 3 fios, né, de fato, tá? Muito bem. Então, como que funciona a mágica toda aqui? Como que funciona o tal do efeito de campo, né? Do MOSFET. Então, vamos pensar nesse material aqui, nesse transistor aqui. Ele é um transistor NMOS, porque ele é NPN, né? Então, professor, não lembro qual que é o N, qual que é o P. Não, sempre lê, né? NPN, qual que tem mais em abundância aqui? Apareceu o N 2 vezes, então é o NMOS, tá? Eu acho que ajuda a lembrar dessa maneira, tá? Então, o que acontece quando nós estamos aqui? Com gate em 0 volts, e nós temos o source e o dreno, tá? Antes de mais nada, o que eu quero, né, avisar vocês que nós estamos tentando fazer o seguinte, nós estamos tentando conduzir, nós estamos tentando fazer uma condução de energia por aqui, entre o source e o dreno, tá? Então, seria mais ou menos assim. Esse metal aqui, a voltagem que nós vamos colocar daqui em cima, é o que vai fazer a ligação ou o interrompimento dessa conexão aqui, entre o source e o dreno, tá? Então, a porta, o gate, né, é quem vai definir isso, tá? Então, é o que, né, realmente abre ou fecha a porta dessa comunicação, tá? Muito bem. Então, se a gente olhar o que está acontecendo aqui, né, nós temos esse material dopado com N, está cheio de carga elétrica negativa. O material dopado com P está cheio de carga elétrica positiva, né? E elas se atraem, né? E quando elas se atraem, elas acabam ficando assim, né? Algumas cargas positivas ficam aqui dentro, outras negativas ficam aqui. E isso daqui é conhecidamente um belíssimo isolante, tá? Isso é um isolante. Então, o que a gente gostaria de fazer para que a gente pudesse conduzir energia entre o source e o dreno? A gente gostaria de ter um material que fosse totalmente negativo ou totalmente positivo, tá? Então, basicamente, a gente quer transformar. Se essa camada aqui fosse negativa, estava resolvido. A gente ia ter uma comunicação aqui, a gente ia ter uma condução de energia. Tá? Então, nós temos aí alguma coisa que é um ótimo isolante. Maravilha. Então, não tem corrente elétrica acontecendo aqui quando a gente colocou 0 volts no gate. Agora, o que acontece aqui? Quando a gente coloca a corrente aqui no gate, tá? A gente aplica uma voltagem aqui no gate, uma diferença de potencial, a gente vai gerar um campo magnético, tá? Esse campo magnético, nota, ele tem um isolante aqui. O que ele vai fazer? Ele vai atrair ou repelir elétrons, né? Lembra, cargas positivas se atraem, cargas opostas se atraem, não é isso? Então, o que acontece? Se eu começar a carregar aqui com cargas positivas, ou seja, se eu colocar aqui, começar a depositar uma tensão de 5 volts, o que vai acontecer? A gente vai ter um canal negativo se formando. Por quê? A gente vai meio que repelir as cargas positivas e a gente vai tentar puxar mais elétrons aqui perto, né? Então, os buracos vão cair fora e a gente vai tentar ter mais elétrons aqui, tá? E o que acontece? Acontece a formação de um canal
né, onde a gente pode ter a corrente fluindo, a corrente elétrica, tá? Nota que eu coloquei aqui, né, que o canal ele tem mais ou menos esse formato. E de verdade, esse canal ele vai ficando mais forte com o tempo, né? Quanto mais tempo eu ficar aplicando aqui os 5 volts, ele começa a se formar até que ele forma um canal bom, tá? Então, olha só que interessante. Algumas coisas que a gente tem que reparar aqui, né? Se eu estou depositando uma carga, né, elétrica aqui no gate, então quer dizer que esse gate ele está agindo como uma bateria, né? Porque ele está retendo aqui essa carga, né? Então, isso daqui é o que a gente chama, ele tem uma capacitância, né? Ou seja, uma capacidade de armazenar energia, tá? Tem uma capacitância, tá? Então, quer dizer que na hora que eu desligar esses 5 volts, ele não vai, na hora, já fechar o circuito. Não é assim que ocorre, né? Essa energia ela vai ter que vazar de alguma maneira, né? Ser dissipada de alguma forma, para que esse canal se feche, tá? Tudo bem. Basicamente, né, a gente está trabalhando aqui no nível atômico, tá? Então, a gente está colocando uma energia aqui, e essa energia nos átomos muito próximos, ela faz uma força realmente muito grande, tá? Agora, assim, se eu colocar um campo magnético aqui, vai atrapalhar, né? É o que o pessoal chama, né, de pulso o PEM, né, pulso eletromagnético, né? Se você fizer um pulso eletromagnético muito forte, todos os dispositivos eletrônicos eles param de funcionar, né? Por várias razões, eu imagino, não só aqui no transistor. Se eu chegar um ímã muito forte no meu processador, eu imagino que ele vai continuar funcionando, tá? Eu precisaria pesquisar, não sei, nunca ouvi falar disso, tá? De uma indução de erro por campo magnético, tá? Teria que ser um campo magnético realmente muito forte, né? Muito bem. A distância entre os canais, source e o dreno, né, são esses dois canais aqui, ele afeta a frequência de operação. Porque assim, quanto mais distante esses dois caras estiverem, eu vou ter que vou ter que carregar mais aqui o gate para fechar o circuito, lembra? Para atrair as cargas negativas. Então, vai demorar um pouco mais. Se esses caras fossem bem próximos, o que ia acontecer? Eu ia aplicar a tensão em um pouco período de tempo e já vou lá. Está fluindo energia aqui, corrente elétrica. Tá? Então, isso daqui vai ser uma coisa bem interessante, a gente vai discutir mais. Tá? Mas a distância aqui afeta a frequência de operação, afeta quão rápido esse transistor vai conseguir chavear. Tá? Muito bem. Então, nós temos alguns tipos de MOSFET. Tá? Nós temos o tipo N, né? Como que é o tipo N? O N é aquele que tem aqui nos canais a dopagem N e no corpo dopagem positiva. Tá? Então, como que ele funciona? É o que a gente acabou de estudar. 0 volts, ele não transmite corrente elétrica. Se a gente aplica alguma tensão aqui, aí ele começa a conduzir a corrente elétrica. Tá? Uma coisa interessante, né? Dependendo, a gente pode usar esse transistor para fazer um amplificador, né? Porque se eu coloco bastante tensão aqui, eu vou ter um canal maior fechado e vai conduzir mais corrente. Se eu tenho uma tensão pequena, né, mínima, para que ele comece a transmitir, ele vai transmitir a corrente, mas vai ter uma resistência maior, né? Então, ele poderia fazer esse amplificador, né? Com uma tensão pequena, eu passar uma tensão maior aqui, tá? Dependendo do corpo que é feito, tudo mais, tá? No MOSFET, bom, o MOSFET é usado também para isso, para fazer amplificadores, né? Bom, e tem um MOSFET do tipo P.
tá? E ele funciona de uma forma inversa, tá? Qual que é a ideia? O gate, quando está em 2 volts, ele não conduz. Quando está em 0 volts, ele conduz, tá? Então, o transistor, né, CMOS, do tipo P, ele fecha o circuito quando ele tem 0 volts. O do tipo N, ele fecha o circuito quando ele tem 2 volts, 5 volts, depende da especificação, tá? Então, basicamente, um vai transmitir quando receber 0, outro quando receber 1, tá? E aí a gente vai poder fazer aquelas chaves, né? Aquele interruptor que a gente estava falando no início, tá? Esse tempo de atraso, tá? Esse tempo de carga, né? Para ele fechar o circuito, ele vai gerar um atraso, né? Porque ele tem que carregar um pouquinho. Ah, quanto tempo ele carrega, professor? Ah, ele, sei lá, ele vai carregar por alguns picosegundos, tá? Picosegundo a gente está trabalhando numa potência de menos 12 segundos, né? Segundos elevado a menos 12, tá? Então, é uma quantidade muito pequena de tempo. Mas se a gente tiver um monte de transistores, um conectado no outro, esse atraso pode se propagar, tá? Então, a gente vai estudar isso mais para frente, tá? Então, tá. O NMOS, ele tem esse símbolo, tá? Bem comum, ou esse daqui. E o PMOS tem esse símbolo, ou esse daqui, tá? Nós vamos adotar esse símbolo inicial aqui, tá? Eu acho que é um pouco mais fácil da gente se lembrar. O que nós temos aqui? Né? Nós temos essa bolinha que nos lembra o inversor, que nos lembra aquela ideia que os circuitos que tem uma bolinha na frente, ele é ativo quando ele está com 0, né? Então, um transistor do tipo P, né? Quando ele estiver recebendo 0 volts aqui, é que o sinal vai passar entre o source e o drain, tá? E o NMOS, quando ele tiver 5 volts, ou seja, a tensão que for, né, a tensão nominal ali dele, é que ele vai fechar o circuito, tá? Essa chave vai estar fechada, esse interruptor, né, vai estar conectado, tá? E tem um detalhe que a gente vai usar na aula que vem, tá? Mas é importante a gente já começar a falar que cada um desses, ele é bom para um tipo de carga, tá? Então, o NMOS, ele é muito bom para carregar, para conduzir cargas negativas, e o outro para conduzir cargas positivas, tá? A gente vai falar disso mais para frente, tá? Muito bem. Então, avançando um pouquinho, tá? Essa daqui vai ser a nossa primeira porta lógica usando transistores, tá? A gente não vai falar desse assunto nessa aula, mas só para dar aquele gostinho, tá? Então, o que acontece? Olha só que interessante. Aqui é um sinal de entrada, o sinal A, tá? Que ele controla esses 2 transistores. Aqui nós temos VDD, ou seja, se meu circuito ele trabalha com a tensão nominal de 5 volts, aqui vai estar correndo 5 volts. E aqui o VSS, que seria também, pode ser chamado de ground, né? Ou terra, ou qual que seria o meu zero lógico. Então, vamos considerar que o zero lógico é 0 volts e aqui é 5 volts. Tá? Por isso que vocês vão ver que o grande sucesso é fazer o zero lógico com 0 volts. Tá? Então, o que acontece? Se o sinal A for igual a 1, vamos ver o que acontece. Aqui nós vamos ter 1 e aqui nós vamos ter 1. Quando eu tenho 1 no transistor do tipo PMOS, tem a bolinha aqui, basicamente nós não temos o circuito fechado aqui, ou seja, não vai correr corrente elétrica por aqui. Quando nós temos 1 no NMOS, sim, esse circuito está fechado, tá? Então pode correr cargas aqui. E basicamente o que vai acontecer? Seja lá o sinal de Q, quanto que Q estava valendo, essa carga ela vai acabar sendo dissipada do fio terra, para o ground, né? Para o terra, para 0 volts. Então aqui vai ficar 0
volts. Se tivesse como entrada, lógico, né, 5 volts. Né, eu me confundi aqui, né? Vamos falar só de zeros e uns, tá? Muito bem. Agora, o que aconteceria se isso fosse outro cenário? Se o cenário fosse 0 aqui na entrada, então nós teríamos 0 aqui e 0 aqui. 0 aqui significa que não vai fechar esse circuito, mas significa que vai fechar esse circuito aqui. Ou seja, os 5 volts vai passar e vai chegar até aqui no Q, gerando uma saída 1. Né? Ou seja, 5 volts. Né? Um lógico que seria igual a 5 volts. Tá? Então, nota que esse circuito aqui, ele não vai ter, teoricamente, em nenhum momento, ele não vai estar os dois transistores conectados. Né? Por quê? Imagina só o que ia acontecer. Se os dois transistores estivessem conectados ao mesmo tempo, o VDD estaria ligado ao fio terra. Isso daria um belo curto-circuito. Né? Ele basicamente ia queimar o circuito, ia conduzir tanta energia aqui que isso daqui ia superaquecer, ia derreter. Tá? Então ele tem essa propriedade complementar. Quando um abre, o outro fecha. Quando um fecha, o outro abre. Tá? Maravilha. Então, vamos falar agora, portas lógicas nós vamos falar depois. O que nós queremos falar agora é mais sobre CMOS, da fabricação de transistores. Tá? Então, o processo de fabricação de transistores CMOS ou de circuitos CMOS, né? Não estou interessado em construir um transistor, mas estou interessado em fazer um circuito, né? Utilizando esses transistores MOSFET. Tá? Envolve a gente pegar um bastão de silício, tá? Ou então uma construção cilíndrica de silício, tá? Basicamente de 1 a 18 polegadas, tá? O que daria de 25 milímetros a 450 milímetros, tá? 4,5 centímetros, né? E a gente vai cortar esse cara aqui, criando o que a gente chama de wafer de silício, tá? Ele tem mais ou menos 200 micrômetros, tá? de tamanho, né? De altura, vamos dizer assim. Né? Então, é um bolachão bem fininho. Tá? Maravilha. Aí é feito polimento desse material. Tá? E esse material ele não pode ter outros átomos, ele só pode ter átomo de silício. Tá? Então, ele tem que ter, a quantidade de defeitos tem que ser menor do que 1 por centímetro quadrado. Tá? Então, a pureza desse material é de 99,999999% de pureza. Tá? Então, basicamente, a gente vai comprar essa baguete aqui de silício, né, e cortar esse negócio aqui. Vende na padaria, é mais difícil conseguir, tá? As padarias nos Estados Unidos a gente consegue comprar isso, tá? Consegue comprar o silício. Aqui no Brasil eu desconheço se a gente consegue comprar, tá? O wafer já de silício. Muito bem. Aí o que é feito? É feito a aplicação de máscaras que vai dopando esse material, vai fazendo camadas de material, de boro, fósforo, ou arsênio, antimônio, arsênio, né? No lugar do fósforo ali. Então, são feitos máscaras, tá? Que vai trazendo a dopagem dos materiais que são necessários, tá? Muito bem. Quantas vezes são aplicadas máscaras? São aplicadas mais de 10 máscaras, tá? Então, cada máscara é uma dopagem diferente. Vai para o forno, vai para o forno, vai para o forno. No final, imagina que a gente está olhando essa rodela, né, de silício, a gente vai estar olhando aqui para, sei lá, 400 microprocessadores, tá? Então, depois é passado aqui, né, o pessoal passa o estilete, né? Ou seja, isso daqui vai ter que ser cortado de alguma forma, né, com uma tecnologia muito precisa, né, com diamantes, alguma coisa muito dura, porque o silício é muito duro.
E cada um desses quadradinhos aqui, desses tijolos, né, desse ladrilho, vai ser um microprocessador, por exemplo. Tá? Ou um circuito qualquer. Tá? Então, como que acontece agora? Quando a gente tem um wafer pronto, né, ele é feito um teste nesse wafer. Tá? Algum teste de alto nível, tá? Para ver se ele está com as propriedades certas, se a dopagem foi bem feita, né? Um teste de alto nível. Depois é feito o recorte dos circuitos integrados. Recortado aqueles, né? Quantos que era ali? 400 microprocessadores, né? Recorta eles e testa cada um deles, tá? Maravilha. Aí, passou no teste, encapsula ele. Ou seja, coloca ele num invólucro melhor. E testa novamente esse CI. Tá? Nota que esse CI, esse circuito integrado, ele pode ter algum defeito de fabricação. Né? A gente está falando aqui de dopagem de átomos. Né? Então, pode ser uma deposição do material, pode ser que ela não fique perfeita. Tá? Se ele não fica perfeito, ele vai ser, né, a ideia é que nesses testes vai ser identificado, tá? Maravilha. Então, o teste do circuito, ele é importantíssimo, nota, teste, 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 tá? E aí, o que que acontece, por exemplo, com o processador, né? O processador, ele foi feito, mas ele não passou em um teste. Bom, depende do que ele não passou no teste, né? Ah, era um processador com vários núcleos e eu verifiquei que 2 estão com defeito. Ah, tinha 4, 2 estão com defeito? Maravilha. Então, estampa que é um processador de 2 núcleos e vende como 2 núcleos. Desliga os outros. Ah, esse outro que eu testei, a dopagem foi maravilhosa, perfeita. Os 4 processadores, os 4 núcleos de processamento funcionam. Funciona? Ótimo! Marca que é um quad-core, né? Tem 4 núcleos funcionando e vende mais caro, né? Então, nota, todos foram feitos da mesma maneira, mas alguns têm algumas propriedades, né? Um deu mais sorte que o outro, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, que um consegue trabalhar numa frequência mais alta que o outro. Então, aquele que dá certo, que todos os núcleos funcionam, a memória está lá toda integral, né, íntegra, funcionando perfeitamente, trabalha numa frequência alta, é tipo um bilhete premiado, né? É muito difícil acontecer, né? Tem uma estatística ali por trás. Então, se coloca um selo lá, né? Esse é o processador diamante, né? Diamante das estrelas. E aí você vende ele bem mais caro que o outro, né? Então, no fundo, todos foram fabricados na mesma tecnologia, provavelmente na mesma fábrica, provavelmente no mesmo wafer, né? Só que alguns teve a deposição de material melhor que o outro, tá? Muito bem. Ah, e se queimou tudo? Bom, se queimou tudo, tough luck, né? Aí vai ter que jogar no lixo, né? Mas a ideia é que você faça um circuito que você possa desligar partes dele. As partes que estão com defeito você desliga, deixa o restante ligado, tá? Maravilha. Então, as máscaras, né? Aqui está uma máscara criada por software, tá? Existem softwares para criar essa máscara, né? Essas máscaras. Então, lembra que a gente falou? A gente tem, eu tenho uma ideia de um processador, a gente vai trabalhar em nível de sistema, depois de portas lógicas, depois de transistores, até chegar em máscara. A máscara é o mais próximo, né, que a gente está chegando do mundo físico mesmo, né, do depósito de materiais, dos átomos, né? Mas o que nós temos aqui, basicamente? Né, tem o material N, material P, tem alguns materiais que são metálicos, tem um tipo de material metálico, tem um segundo tipo de material metálico, e tem os contatos, né? Então, aqui seria o VDD, aquele, né, canal VDD que a gente tinha mostrado para vocês, aqui o ground. Aqui a entrada A, tá? E a entrada A, nota que ela está aqui em cima desse transistor PMOS, tá?
Então, basicamente, essa corzinha aqui provavelmente é o gate, né? E aqui está o VDD e aqui está a saída Y, que eu gostaria de transmitir. Tá? Então, aqui estariam as duas portas de transmissão. E aqui o gate. Tá? Aqui o gate do NMOS. Tá? Nota que eles têm cores diferentes porque tem um depósito diferente de materiais. Né? E é isso. Né? E o NMOS vai estar transmitindo o ground. Tá? O terra. Muito bem, então o wafer está pronto. Tá? O wafer pronto, ele tem essa aparência. Tá? Eles colocam numa luz e tiram essas fotos bonitas, né? Ou tira essa daqui, mostrando o tamanho de uma moeda de 1 centavo de dólar, né? E mostrando aqui o tamanho dos processadores. Tá? E aqui a gente começa a entender por que o tamanho do meu circuito importa. Tá? Porque, imagina lá, né, a gente pega no pé, não, olha, a gente tem que economizar portas lógicas, economizar, mas por quê? Por quê? Por quê? Bom, porque se eu tiver mais portas lógicas, a área do meu circuito vai ser maior. Se a área do meu circuito é maior, então um wafer fabricado vai ter menos circuitos para eu vender na padaria. Tá? Então, esse é um problema, né? Eu vou ter que cobrar mais caro para cada circuito que eu venda, tá? Então, aqui, quanto menor o meu circuito, eu vou poder ter mais circuitos no mesmo wafer, logo, eu tenho um custo fixo de fabricação por wafer, né? Não varia assim, esse circuito é mais difícil que o outro. Não, não. Tem as máscaras lá, deve ter alguma variação em quantidade de máscaras, mas não deve variar muito, tá? Agora, se eu consigo ter 400 circuitos, ou se eu consigo ter 1000 circuitos, eu vou conseguir ganhar muito mais dinheiro em um caso do que no outro. Eu vou conseguir fazer um chip mais barato que o concorrente e vou ficar rico, né? Minha padaria vai vender muitos transistores, muitos circuitos, né? Porque o circuito é barato, né? Ele é bom, né? Então, nota que a área é importante, tá? Quando a gente pensa no processo de fabricação. Tá? Quando o wafer é cortado, né, o que ele é feito? O chip de silício está dentro daqui desses circuitos que a gente vê. Né? Então, não é o circuito todo que é o chip de silício. Não, não. Lá dentro está ele, e ele tem essa solda, né, feita aqui com... Tem que realmente usar um microscópio, né, para ser feito. Isso daí costuma ser feito por maquinário. E aí é feito, então, esse isolante aqui, né, esse material rígido em volta, né, esse baquelite, muitas vezes, e ele tem os pinos, né, e esses pinos, depois vai ter a especificação falando, o pino 1 é a entrada, o pino 2 é o fio terra, o pino 3 é para ligar o VDD, e assim por diante, tá? Então, basicamente, a gente sabe qual que é o pino 1, porque ele tem essa bolinha, né, desenhada nele, tá? E ele pode ter outros formatos, tá? Então, tem o DIP, tem o SOIC, tem o QFP e o BGA. Tá? O BGA, quando a gente olha, a gente não vê as soldas, a gente não vê as perninhas dele. Por quê? Do lado de baixo está esse monte de conectores. Tá? Então, basicamente, esse daqui é o que o pessoal usa soprador térmico. A gente esquenta a solda e ele derrete essas bolinhas aqui, fazendo a solda toda de uma vez. Tá? Tem um caso interessante que aconteceu um tempo atrás, de um fabricante de notebooks, né? Que a fabricação, a solda da placa gráfica, do chip gráfico, né? Ela foi mal feita. Então, ela não foi feita na temperatura certa, não atingiu a temperatura certa. Então, essa solda que não foi bem feita, depois de um tempo, a placa gráfica dava defeito nesse notebook, né? E basicamente o que a assistência técnica fazia? Ela ia lá e colocava o soprador térmico para derreter esses pontos e soldar de verdade, soldar bem. E aí voltava a funcionar. Tá? Sim, né? Então, assim, se eu quiser soldar esse BGA, né?
eu vou ter que ter uma máquina precisa para fazer isso, tá? Ah, dá para fazer com um soprador térmico desses que eu compro na loja, né, de material de construção? Dá, mas a chance de você queimar o circuito, né, é alta também, tá? Então, né, eu pegar o secador de cabelo da minha irmã, né, veja bem, tá? Tem uma técnica que o pessoal chama de chip decapping, tá? Que eles pingam um ácido no chip e aí eles conseguem ver o chip ali, né? Ó. Então, aqui são alguns que sofreram decap, né? Eu peguei aqui a foto no Twitter, provavelmente da Alemanha, né? Gefällt mir. Então, se você der ácido para chips, eles ficam topless, né? E eles estão prontos para contar os seus segredos. Né? Se você der ácido para engenheiros, eles se derramam tudo. Enfim. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tamanho desses circuitos, tá? O nível de complexidade do circuito integrado digital. Tá? Então, tem nomenclaturas. De acordo com quantas portas lógicas esse circuito tem. Então, se o circuito, né? Ah, eu estou querendo fazer um circuito, né? Você liga lá para a fábrica de circuitos e fala, olha, quero fazer um circuito. Ah, qual o tamanho? Né, do seu circuito? Ah, é um Small Scale Integration. Aí ele sabe que seu circuito tem menos de 12 portas lógicas. Tá? Ah, é um Medium Scale Integration. Então, tem mais que 12 e menos que 100. Tá? É um LSI, Large Scale Integration. Ele tem menos de 1000 portas lógicas. Ah, é um VLSI. Tá? Ele tem menos de 10.000 portas lógicas. E onde nós estamos atualmente é o LSI, né? Ultra Large Scale Integration, tá? Que tem mais de 100.000 e menos de 1 milhão de portas lógicas. Nota, portas lógicas, não transistores, tá? E aí a gente pode pensar no Giga Scale Integration, tá? Onde tem mais de 1 milhão de portas lógicas, tá? Legal. Tudo bem, então um processador, né, um die do processador, ou seja, a pastilha mesmo de silício de um processador, né, quando a gente pega o processador, que ele é grandão, a gente tem uma parte aqui que seria a parte do silício dele. Tá? Então esse daqui é um exemplo do Haswell, tá? E aqui é a foto do die dele. Tá? Antes de colocar esse material fosco aqui, protetor, né, o pessoal vai lá e tira uma foto com técnica especial, né, com microscopia. Então, tem aqui os cores, os núcleos de processamento, as memórias cache, o System Agent, o PCI Express, o DDR3, a interface da DDR, a interface do PCI Express, e aqui tinha a parte da GPU desse Haswell. Tá? Esse Haswell, olha só que interessante, cada transistor dele tinha um tamanho de 22 nanômetros. Tá? Ele tinha 1,4 bilhões de transistores. Tá? E a área total de 177 milímetros quadrados. Tá? Então, o que significa 22 nanômetros? 22 nanômetros significa a distância entre essas portas, entre o source e o dreno. Tá? Então, o que está acontecendo? A tendência, tá? A tendência da Intel é essa daqui, ó. Aqui são os produtos que eles lançaram, tá? Então, a linha vermelha é uma linha de tendência, né? Então, a distância entre esses dois camaradas, entre essas duas portas, sei lá, tinha 133 nanômetros, foi para 90 nanômetros, depois foi para 65 nanômetros, 45 nanômetros, 32 nanômetros, tá? E 22 nanômetros. Tá? 22 nanômetros, se a gente pegar o tamanho de um átomo de silício, tá? A gente consegue ver que basicamente a distância que divide essas duas portas são de 50 átomos. Tá? Então, é meio difícil a gente tentar fazer isso em casa, né? Colocar 50 átomos enfileiradinhos, né? Numa indústria também não é muito fácil, tá? É bem difícil, tá? E aqui tem qual que é o tamanho da profundidade desse transistor, tá? Então, a profundidade também diminui, tá? Mas o width
aqui que é o mais importante. Por que o if é mais importante? Tá? Antes de falar por que ele é mais importante, né, vamos falar só da tendência, né? A Intel usava esses transistores planares, né, e agora ela usa esse transistor que tem esse, né, esse elevado aqui, tá? Então, maravilha. Então, assim, por que a gente quer reduzir os transistores? Então, eu já falei primeiro, né? Por causa do wafer, eu vou ter mais circuitos por wafer, tá? Ou eu posso ter, na mesma área, mais transistores, quer dizer que eu posso colocar mais componentes na mesma área, tá? Ou eu posso ter mais circuitos por wafer e assim eu aumento meu lucro, tá? A lei de Moore, né, que Moore é um dos fundadores da Intel, né, ele previu em 1965, ele previu que o número de transistores devia dobrar a cada 18 meses. Tá? Mais para frente a gente vai estudar se isso está se mantendo ou não. Tá? Mas essa é a lei de Moore. Ou seja, a cada 18 meses eu tenho os transistores da metade do tamanho que eles ocupavam. Metade do tamanho, metade do tamanho. Tá? Desde 1965, essa tendência está sendo quase que seguida. Tá? Um transistor menor, ele consegue chavear mais rápido. Tá? Então, eu preciso aplicar por menos tempo a tensão aqui no gate, né? Ou descarregar o gate, para que a corrente passe do source para o dreno, tá? A corrente elétrica. Tá? Então, ele ativa e desativa mais rápido. Então, isso é legal. Tá? O meu circuito fica mais rápido. Eu tenho uma redução na capacitância. Ou seja, eu preciso carregar menos esse gate. Se eu preciso carregar menos, eu tenho menos consumo de energia nesse transistor. Tá? O problema é que esses caras estão tão próximos que eu começo a ter corrente de fuga. É o que a gente chama de energia estática. É um consumo de energia, mesmo que o processador não está fazendo nada. Tipo assim, ele não está fazendo um cálculo, mas só o fato dele estar ligado, ele está consumindo energia. Tá? Então, isso acontece. Tá? Muito bem. E, para terminar, né, eu gostaria de falar um pouquinho do consumo de energia dos processadores. Tá? Então, o consumo de potência, tá? Consumo de potência é a taxa com que a energia é consumida. Tá? Ela é dada numa unidade de medida chamada watts. Tá? Então, seria mais ou menos assim, a taxa de que a energia passa por um circuito. Tá? Muito bem. A taxa ela é dada por C, V ao quadrado e F. Então, F é quantas vezes eu ativo ou desativo um transistor. Tá? É a frequência, é chaveamento dele por segundo. C é quantas vezes ocorre por segundo, é dado em hertz. Né? Então, esse transistor eu vou colocar uma frequência dele de operação, vou ativar e desativar ele a 10 Hz. Ok. Se eu aumento a frequência, eu consumo mais potência. Tá? Watts é uma unidade de medida que é energia por segundo. Tá? Se eu chaveio mais, né? Ou seja, se eu carrego mais vezes o meu transistor ali para fechar a chave dele, eu tenho um consumo maior em watts. Tá? O que é o C? O C é a capacitância, ou seja, quanta energia eu preciso colocar ali no gate, basicamente é isso, quanta energia eu tenho que colocar no gate para que o circuito feche, para que ele, né, o meu interruptor se feche. Então, essa daqui é a capacitância. Então, se o transistor diminui, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir essa capacitância, né? E, como ele vai chavear mais rápido, eu aumento a minha frequência. Tá? E, por fim, eu tenho minha voltagem. A voltagem ele é ao quadrado. Tá? Então, basicamente assim, tudo que nós não queremos é aumentar a voltagem. Tá? Aumentar a voltagem é um problema. Por quê? Porque a gente aumenta um pouquinho aqui e esse cara aqui dobra. Né? Ele sobe quadraticamente, ele aumenta.
tá? Quando que eu aumentaria a voltagem? Quando eu quero aumentar a frequência, eu quero carregar o meu capacitor mais rápido, eu aumento a voltagem. E aí a potência vai lá para cima, tá? Então, o circuito que tem uma frequência mais baixa tende a ter um consumo mais baixo. Ah, mas, professor, aí ele é mais lento, né? Ele é mais devagar. É verdade, ele é mais devagar. Ele demora mais tempo para fazer o cálculo que eu gostaria que ele fizesse, por exemplo, né? É uma troca que a gente vai ter que fazer, tá? Muito bem. Então, para fechar, né, o que eu queria dizer para vocês é que a revolução digital, né, que a gente está embutido aí, né, ela foi feita de CMOS. Tá? Então, nós amamos CMOS por conta disso, MOSFETs por conta disso. Tá joia? Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Tá? Próxima aula nós vamos falar sobre produção de portas lógicas com CMOS, né, com MOSFETs. Tá? Obrigado.